Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Ah, Muita gente pergunta, quando eu falo por zona de preço, ao que eu me refiro. Tá? Se o preço é um número, por exemplo, eu vou fazer uma entrada ou um trade em 110.100 pontos. Isso é um número. O que é uma faixa de preço? Eu vou fazer uma entrada em 110.200 até 109.800. Nesses 400 pontos eu vou fazer uma entrada. Essa é uma faixa de preços. A maior parte do mercado não trabalha por preço específico, trabalha por faixa de preços. Por que isso? Porque também não se faz entrada única. Quando você pensa que alguém vai fazer uma entrada num ativo, qualquer que seja, vamos pensar aqui na Petro. Imagina que o cara vai fazer uma compra na Petro aqui. Aí ele vai fazer a compra na Petro, nesse exato momento a Petro está custando, deixa eu botar aqui no intraday para ficar melhor, mais fácil de ver. A Petro está custando R$ 30,70. Então o cara pensaria assim: vou comprar a 30,70. E vou sair, vou comprar, né? E vou sair, por exemplo, se ela bater aqui nesse fechamento, em 31,05. Pensa que o cara tem que acertar exatamente esse número e exatamente esse número, posicionando o stop dele exatamente num certo número. Quais as probabilidades de ele acertar tudo isso num mercado altamente dinâmico, como é o mercado de capitais? Totalmente tumultuado por notícias, por eventos, por coisas tal que vão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro durante o pregão. Durante aquele dia, ou durante o tempo do trade, mas que ele não esteja aqui nos 60 minutos, ele está trabalhando no semanal. Mas naquela uma semana ou duas em que ele vai estar no trade, quantas coisas vão acontecer? É muita coisa. Então, faixas de preço são muito mais inteligentes. Além do que, mantendo aqui o nosso pensamento, pensa que quem interessa no mercado não é o José, não é o João, não é o Campos, não é a Maricotinha. Quem interessa no trade é o Bradesco, o Itaú, o fundo de pensão do Banco do Brasil, o fundo de funcionários da Caixa, a UBS, o Credit Suisse, são gigantescos bancos e os inúmeros fundos que operam na bolsa. Esses são os players que interessam. Nós, pessoas físicas, não temos nenhuma presença na bolsa, nada. Nós somos um nada. Nós não somos nem uma formiga. Nós somos um micróbio dentro da bolsa. Nós somos completamente desimportantes. Apesar de que as pessoas acham que as pessoas físicas, né, seriam muito importantes e o stop da pessoa física, conversa fiada. O que interessa são esses grandes fundos, grandes bancos, grandes players. Você imagina então que o cara esteja fazendo uma operação em Petro e ele fala assim: bom, eu vou comprar Petro. E o cara, quando vai comprar Petro, ele não compra 100, cara. Não compra 200 ações da Petro. O cara compra assim, 20 mil. Vou comprar 20 mil ações da Petro. Aí o cara olha e fala assim: bom, vou botar aqui o preço em 20, em 30 e 70, né, como estava aquela hora, de 20 mil ações da Petro. Aí você olha o book de ofertas da Petro. Aqui, o book de ofertas da Petro. Tá vendo alguma ação aqui, algum troço? Tem aqui um de 30 mil. Tá, mas a maioria, ó, 100, 200 tal. Esse mesmo cara, o mesmo cara que está fazendo os 30 mil lá, ó, tá vendendo 25 ali, ó. Então, fica atento nisso aí. Porque também muitas vezes o cara bota a ordem de um lado para cá e tá fazendo só aqui um trade curto aqui no meio e segurando o book. Na hora que realmente chegar na ação naquele troço, o cara sai fora. Mas o cara não vai botar uma ordem aqui de 25, 30 mil. Não vai. Normalmente não vai. O que ele vai fazer? Ele vai comprar esses 20 mil, 30 mil, 50 mil que ele precisa comprar, porque ele é um player grande, de forma muito fracionada. Então ele não pode pensar num preço só. Ele tem que pensar numa faixa de preços. Porque a ordem dele não vai executar naquele único preço. Vai executar numa faixa de preços, uma certa banda de preços. E ele vai ter que ter jogo de cintura para poder ficar com a sua ordem nessa faixa. E não num único número. Então o mercado nunca trabalha em números únicos. Tá? Ele trabalha em bandas. Aí quando você pensa, por exemplo, numa ordem de médias, né? Eu botei aqui em volta das médias um envelope, tá? Isso aqui é um envelope que eu botei de 0,5%. Tá? É um número bem razoável para você pensar em termos uh, de espaço para você entender as médias. Então vamos dizer que você estivesse vendo aqui a média de 200 nos 60 minutos.
A Petro veio, caiu. Caiu. Ela penetrou nesse espaço de 0,5%. E enquanto ela estiver dentro desses dois envelopes aqui, a coisa não se desfez. Ainda é faixa compradora. Isso, inclusive, é uma base de boa parte daquilo que eu faço em termos de day trade. Eu opero muita coisa em termos de volatilidade e entradas múltiplas. E as entradas múltiplas elas têm uma base mais ou menos nisso aqui. Tá? Eu não uso isso desenhado na tela, mas eu vejo dessa forma. Então você está vendo aqui uma forma de perceber a média como envelope. Tá? Isso aqui tem que ser 0,5%? Não, tá 0,5% porque era uma forma fácil de vocês verem. Eu trabalho dentro da volatilidade do ativo no time frame que eu opero. Por exemplo, vocês vão ter que escolher uma para vocês. Aí a Petro fez o movimento dela de subida, tal, voltou. Observa que aqui, ó, ela chegou. Ah, mas não atingiu a média. Sim, ela atingiu a média. Porque essa é a faixa da média. Você tem que compreender a média como uma região de preços. Então ela atingiu a faixa da média e reagiu. Ela voltou na faixa da média, ficou oscilando dentro da faixa da média e só aqui. Ah, mas aqui ela perdeu a média. Não. Só aqui ela perdeu a média. Quando ela saiu dessa faixa que significa a média. Então só aqui nesse candle número 7, do 7 para o dia seguinte, né? Só aqui é que efetivamente houve a perda da média de 200. Estão captando como é a forma de pensar? Vamos dizer aqui, ó. Vamos agora ver a média de 20. Foi subiu. Quando chegou aqui, ó, a média de 20 é a linha rosa aqui no meio. Quando chegou aqui, ela atingiu a faixa do que é a média de 20. E o preço reagiu. Quando foi de novo, aqui passou. Mas ele terminou do outro lado da faixa? Não. Ele continuou reagindo à média de 20 da mesma forma que aqui. Está dentro da faixa da média de 20 e ele continuou caindo. Estão entendendo como é que funciona? Aqui, ó, houve uma falha. Ele voltou na faixa da média de 20, fechou acima, aqui deveria se rompesse ter ido para cima, e aí a coisa acabou não acontecendo, voltou e foi para baixo. Mas isso é faixa de preço, isso é a percepção de faixa de preço. A mesma coisa acontece em suportes e resistências. Quando você traça um suporte e uma resistência, ele não é um número preciso. Tá? Então aqui, ó, aqui é um suporte intraday do índice, desculpa, da Petro. Nessa região aqui. É aqui. Pronto. Então aqui, ó. Mas é aonde? É no 30,74? É no 30,71? É nesse aqui, ó, 30,65 ou é aqui embaixo nesse rabicho, 30,52? Não é em nenhum dos números que eu falei. É em toda essa faixa de preços. É porque na linha aqui, quando você tem uma linha assim, é muito difícil traçar o envelope. Na média é fácil, na linha é difícil. Mas você tem que olhar para essas linhas da mesma forma como estão aparecendo as médias aqui, como uma faixa de preços. Antes dela vai ter uma parte, vai ter a linha propriamente dito e vai ter uma faixa para baixo. E assim você vai operar. É muito importante ter a percepção de que o preço trabalha em faixas de preço. E que quanto maior o time frame, mais larga vai ser essa faixa. Isso é muito importante. Porque os preços não são precisos, ele não vai bater no centavo. Não é assim que funciona. Tudo é por faixa de preço. O ponto que eu queria chamar a atenção era isso. Aí, durante um desses de vídeos atuais, alguém fez uma pergunta que já encaixo aqui a resposta. Tá bem, então aqui ó, é faixa de preço, tudo é faixa de preço, suporte e resistência é faixa de preço, e pivô é faixa de preço? Não é, entre aspas. Vamos botar o seguinte. Deixa eu pegar um pivô de alta aqui. Ó, um pivô de alta. Esse aqui é um pivô de alta, ninguém tem dúvida de que isso é um pivô de alta. Fundo mais alto, topo. Quando rompe o topo, pivô de alta. Aí você fala assim, aonde rompe o pivô de alta? O pivô de alta está aqui, ó. Fundo, fundo. Desculpa, não está aqui, está aqui em cima. Está nessa sombra. Mas está nessa sombra ou está nesse fechamento? E mais, você vai botar a sua ordem. Porque você tem que botar a sua ordem em algum lugar. Aí você vai botar a sua ordem de compra para fazer a compra ali, né? Vamos dizer, uns 5 centavos ou 1 centavo acima daquilo ali. Tá bem. Esse caso aqui,
violou e fechou acima. Mas é muito frequente acontecer algo como isso. Ó. Vai lá, passa do preço e volta. Imagina que este candle estivesse aqui. Ele teria ido lá em cima, acionou a ordem do cara, voltou e fechou abaixo. E aí? Como é o babado? Quem tá certo? O cara que botou a ordem ali? Ou o cara que esperou o candle fechar e rompeu o próximo candle? Todos estão certos. Porque o pivô também é uma faixa de preço. Se você, o pivô não tem faixa de preço, tá? O pivô tem que romper aquilo ali. Mas se você parar para pensar que existem várias formas de operar no mercado, que tem gente que vai operar na abertura. Quando o cara olhar a abertura, ele vai olhar isso aqui e vai botar a ordem dele lá, ali onde eu falei, e vai embora. Acabou. Ele botou a ordem, ele fez o que ele tinha para fazer. E tchau. Amanhã, ou no fechamento, ele dá uma olhada. Tem gente que vai operar só no fechamento. O cara espera fechar e bota a ordem, inclusive, no aftermarket. Aí o cara vem no aftermarket, tem o candle dele, ele bota. Quando fez esse candle aqui, ele botou a ordem lá. E tchau, amanhã ele volta, não deu, não deu, não deu. Até um dia que vai ter acionado, ele vai receber lá o e-mail ou a notificação da corretora, acionou sua ordem, e o cara volta ali para dar uma olhada. Enquanto isso, ele nem volta para ver. É, esse cara tá errado? Não, esse cara tá certo, é o método dele de trabalhar. Em compensação, existirão outras pessoas que vão esperar o seguinte: vão esperar dar a primeira hora do mercado e aí eles vão botar a ordem. Supondo que, lembrando, esse candle aqui a gente está presumindo que estivesse aqui. Vamos dizer que na primeira hora de mercado o ativo tivesse feito isso, ele ia dar a ordem. E o ativo ia voltar e no final do dia fechar assim, abaixo da ordem dele. Ele está errado? Não, é o método dele. Então, qual deles está acionando o pivô no lugar certo? Qual deles está acionando o pivô na hora certa? Todos estão acionando na hora certa. O pivô é ali. É ali. Isso aqui é o pivô. É quando romper aquilo ali. Mas romper ou violar? Quando passar ali. Mas romper ou violar? Não tem a resposta, porque isso vai depender da forma de operação de cada um. Portanto, mesmo num pivô, isso tem uma faixa de preços aceitável. Vai ter muita gente que vai fazer o seguinte, olha, tem que romper o pivô. Então ele vai esperar fazer um candle que feche acima do pivô, este, e aí quando romper aquele candle é que ele vai acionar. Ele não vai acionar aqui. Portanto, ele vai operar esse pivô, mas ele só vai operar esse pivô depois que esse candle aqui fechar e abrir o próximo, e o próximo passar desse. Então ele vai acionar o pivô lá, em 33,75. Ele está errado? Não. Ele está operando o pivô. Sim, ele está operando o pivô. O pivô está aqui, ó. Aonde que ele entrou? Quase R$ 1 acima. Não, 33,50 e poucos para 33,71. 20 centavos acima. Tá? Poderia ter sido até mais, dependendo do tamanho desse candle. E o cara está errado? Não, ele está certo. E ele está operando pivô? Sim, ele está operando pivô. Não pensem de forma. O pessoal que estuda engenharia, esses negócios, tende a pensar tudo muito milimetricamente. O cara usa aquelas coisinhas, né, aqueles paquímetros, aqueles negócios, aí o cara quer olhar ali, né? Cara, isso não funciona. Isso é bacana na engenharia, isso é lindo na engenharia, isso é péssimo no mercado. O mercado não funciona assim. O mercado funciona por áreas, faixas. Se você olhar o mercado como um número, você vai errar frequentemente, você vai errar muito mais do que você vai acertar. Você tem que olhar isso aqui graficamente. Graficamente. A análise é gráfica. O pessoal bota o nome de análise técnica para ficar bonitão, né? Para ficar mais gostosão. O nome disso é análise gráfica. Portanto, ela é uma coisa visual. É um gráfico. Ora, tá vendo esse candle aqui? Ó? Esse candle número 4 aqui. Ele encostou na média. Olhando agora, do jeito que nós estamos vendo aqui, ó, encostou. Está encostado na média. Mas encostou mesmo? Se eu aproximar o suficiente, eu vou ver que não, ele não encostou na média. Ele chegou muito perto, mas ele não encostou. Tudo depende da forma como você está vendo. A análise é gráfica, é visual. Por exemplo, vamos ver aqui. Tá. Isso aqui encostou na média? Esse candle número 4 aqui, candle 4, candle 5. Se você bater o olho assim, cadê ele? Até sumiu. Aqui, ó, esses candles aqui. Eles encostaram na média? Olhando daqui parece que sim, né? Olha lá, encostaram. Se você aproximar, você vai ver que eles não encostaram. Eles não encostaram na média. Mas, eu até tinha visto o número errado, de longe, era o 5.
Ele não encostou na média, mas ele deu o trade. O trade foi feito e foi certo. O cara que operou aqui ganhou dinheiro. Não só porque deu essa movimentação toda, mas mesmo que ele estivesse trabalhando com volatilidade, só até o retorno mais ou menos na altura desse nível, ele tinha ganho dinheiro. Porque é uma coisa visual. Não é preciso. Esqueçam aquela coisa anal. Anal é como se faz em psicologia, da obsessão pela coisa precisa. Isso não vai acontecer no mercado de capitais. Nem a análise gráfica, nem a análise fundamentalista. Tá? Não vai bater naquele número exato que você pensou. Não vai acontecer. É tudo por regiões, por visualização. Perto é perto o suficiente. Voltando no troço do dólar que eu fiz ainda há pouco, que eu mostrei ainda há pouco, ó, aqui, ó. Se você olhar no diário, ele encostou no alargamento. Mas se você olhar bem, de pertinho, não, ele não encostou. Ele chegou perto. O suficiente para dar trade para toda essa galera que vendeu aqui, ó. Se você botar isso nos 60 minutos, você vai ver que ele não encostou. Mas se você afastar o suficiente, ó, encostou. É tudo uma questão de perspectiva. A análise gráfica é visual. Você tem que ter a perspectiva de longe. Se você trabalhar a análise gráfica assim, você vai se dar mal. Não é assim. Você não tem que olhar cada folha da árvore. Você não tem nem que olhar a árvore. Você nem tem que olhar duas ou três árvores. Você tem que olhar a floresta. Essa é a floresta. É assim que se vê o mercado. E não assim. Se você for tentar operar assim, você vai se dar muito mal. Aqui, ó, na hora até que eu fiz uma live sobre isso, na hora que isso aqui tinha acontecido. E eu falei, na live, eu falei assim, ó, tinha o suporte, não está segurando no suporte, mas vai parar na média de 9. Encostou na média de 9? Não. Afasta o suficiente. Olha a floresta, você vai ver que encostou na média de 9. Tá ali, ó, encostou na média de 9. Ah, Campos, mas olha só, se eu chegar bem pertinho, você vai ver que não, ele ficou a vários centavos aqui. Cara, esquece isso. Não é assim que funciona. E isso aqui, ó, no final das contas, pelo menos por enquanto, segurou no suporte. Não, Campos, mas ele andou isso tudo aqui, ó. Segurou no suporte. Esse é o suporte. Violou, mas não rompeu. Segurou no suporte. É tudo visual, galera. A análise gráfica é uma coisa visual. Faixas de preço, regiões de preços. Pensar de forma mais aberta, sair do mundo obtuso, do pensamento minimalista de que tem que estar ali naquele negócio. Não é assim que funciona e nunca vai ser assim que vai funcionar. Mais um motivo pelo qual os robôs quebram. Porque eles não têm essa capacidade. Para ele é no número. O troço é uma conta, né? Nada mais é do que uma conta matemática. Então, para ele tem que dar no número. Se não der aquele número, não aconteceu. É assim que funciona o mercado. Deste jeito. Mas eu não aceito isso, Campos. Beleza, meu irmão. Show de bola. Segue em frente, seja feliz. Essa é a realidade. É assim que a coisa funciona. Aceite você ou não. Adapte-se. Acredite. É assim que você vai conseguir fazer as coisas. Visualmente em análise gráfica, sem pensar demais, reagindo aos estímulos que o mercado te passa, olhando isso através de faixas de preço. Tá bem? Então fica aí mais uma dica do Campos para todos vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil para muita gente. Um grande abraço e até uma próxima vez. Tchau, tchau.